Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiaguinho, da Química. E galera, vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre ligações químicas. Espero que vocês gostem, espero que vocês gostem e aproveitem. Tá joia? Vamos lá? Ligações químicas. Gente, qual a finalidade de uma ligação química? Aumentar a estabilidade. Tá? Então, para isso, os átomos se aproximam para tentar a estabilidade, né, e formar moléculas. Então, nessas ligações, nessa aproximação entre os átomos, né, eles podem compartilhar, eles podem ganhar ou perder elétrons. Mas o importante é que eles formam moléculas para adquirirem estabilidade, ok? Olha lá. Então, primeiro já vou falar dos gases nobres. Por que os gases nobres não formam moléculas? Eles não formam moléculas. Aliás, até formam, mas em condições específicas de pressão e temperatura. Para efeito de exercício, né? Os gases nobres, eles são estáveis, ou seja, eles, nas condições ambientes, eles são encontrados na forma de átomos, não formam moléculas. Por exemplo, oxigênio, O2, uma molécula. Hélio é He. Por quê? Não vai juntar contra o hélio, não forma molécula. Por quê? Porque ele já é estável. Tá? E os químicos começaram a estudar, mas por que esses gases nobres aí, por que eles são encontrados na forma de átomos e a maioria das substâncias, aí, oxigênio, nitrogênio, são encontrados na forma de moléculas? Então, foram estudar os gases nobres e perceberam o seguinte, que essa estabilidade, né, os gases nobres já são estáveis, por isso que eles são encontrados na forma de átomos, e estava ligada essa estabilidade? Aí os químicos perceberam que estava ligada ao número de elétrons na camada de valência. Os gases nobres, né, se você observar, olha a distribuição aí, que interessante. Tá? Ó. Olha a distribuição eletrônica. Neônio, 2s2, 2p6. Argônio, 3s2, 3p6. Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, ok? Ó. Ó, todos os gases nobres, se você observar aqui, ó, na camada de valência, possuem quantos? 8 elétrons na camada de valência, ok? Com exceção do hélio, que já é estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, né, a estabilidade de um átomo está ligada ao quê? Ao número de elétrons na camada de valência. Então, os gases nobres são estáveis por quê? Porque possuem 8 elétrons na camada de valência, ok? Com exceção do hélio. Então, os outros átomos, né, eles tendem a ficar estáveis. Como? Obedecendo uma configuração igual a dos gases nobres. Então, os elementos, eles, para adquirirem estabilidade, eles devem ter uma configuração igual do gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência, que é o caso do hidrogênio, que vai obedecer o hélio. Tá? Mas na maioria dos casos aí, o que vai acontecer? Os átomos vão querer ter 8 elétrons na camada de valência para obedecer a configuração de um gás nobre. Ok? Então, galera, agora eu vou explicar para vocês a chamada regra do octeto. O que é isso? Eu acabei de falar. Que os átomos, eles querem adquirir estabilidade. Como? Tendo 8 elétrons na camada de valência, para ter uma configuração igual do gás nobre. Beleza? Então, teoria do octeto. Os átomos devem ter 8 elétrons na camada de valência. Então, se ele não tiver, por isso que ele vai doar, receber ou compartilhar, para ficar com 8 e ficar assim mais estável, tá bom? Bom, exceções, né? Tem muitas, tá? Mas as 3 principais, por enquanto, hidrogênio, ele tem número atômico 1, a distribuição dele é 1s1, ele precisa de mais um elétron só, porque ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência para imitar o gás nobre hélio. O berílio, ele tem a distribuição, né? Se você observar, ó, o número atômico aqui que eu coloquei, ó, 4. Então, se você observar a distribuição dele, do berílio, é 1s2, 2s2. Ó, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E ele é uma exceção, ele fica estável com 4. Então, ele vai ter uma tendência em receber mais 2 aqui. Tudo bem?
E o boro, ó, número atômico 5. Vou fazer a distribuição dele aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p1. Então, ó, ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele é uma exceção. Ele vai precisar de mais 3 porque ele fica estável com 6 elétrons, ok? Então, não esqueçam, o hidrogênio fica estável com 2, berílio com 4 e boro com 6, ok? Então, vamos dar sequência aí, galera. Bom, para você saber os tipos de ligação iônica covalente, é importante você saber primeiro se esse átomo ele vai ter uma tendência em doar elétrons, receber, né? Doar ou receber. Então, antes de a gente começar as ligações químicas, eu vou passar uma dica para vocês. Olha esse quadro, que legal, de forma bem resumidinha aí da matéria. Ó! Bom, se um átomo possui, galera, um elétron na camada de valência, e aí, o que vai acontecer? Então, eu vou ensinar um raciocínio para vocês, ó. Vamos pensar no sódio, tá? Vamos pensar no Na. Número atômico 11. Então, olha a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, o sódio tem um elétron na camada de valência. Está estável? Não. O que ele precisa fazer para ficar estável? Ficar com 8. Aí eu pergunto, o que é mais fácil para ele ficar com 8? Ele tem 1 na camada de valência. Ele pode doar 1 e ficar com 8 na camada anterior, ou ele pode receber 7. O que é mais fácil, doar 1 ou receber 7? Doar 1. Então, o que ele faz? Ó, ele doa esse elétron. Ao doar esse elétron, ele fica com 8 elétrons na camada anterior, obedecendo a teoria do octeto, e, portanto, ele fica estável. Então, átomos que têm, né? Átomos que têm um elétron na camada de valência, eles têm uma tendência em fazer o quê? Doar um elétron, né? Ó, tem um elétron na camada de valência, ele vai doar um elétron e a carga que ele vai adquirir, ó, quando ele perde um elétron, ele fica positivo. Então ele vira a carga provável desse íon estável, né? É mais um. Por isso que a gente fala que todos os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência, adquire uma carga mais um, tá bom? Bom, e se ele tiver 2 elétrons na camada de valência, o que ele vai fazer? Ele vai doar 2. Quem doa fica positivo. Quando ele doa, por que ele doa esses 2? Para obedecer a regra do octeto. Ó, vamos pegar um exemplo de 2 elétrons na camada de valência. Ó, vamos pegar o cálcio, número atômico 20. Vou mudar a cor aqui. 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Cuidado que não vai para o 3D, né? Ó, na setinha, né? 4s2, depois de 3p6 vem um 4s2, ó. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, o que esse átomo vai fazer para ficar com 8? Ele perde esses 2 e assim ele fica com 8 na camada anterior. Essa é a tendência. Bem, então se ele doa 2, a carga dele vai ser mais 2, beleza? Se o átomo tiver 3 elétrons na camada de valência, óbvio, o que ele vai fazer? Ele vai doar esses 3, para ficar com 8 na camada anterior, e adquirir uma carga mais 3. Tá joia? Bom, agora se o átomo tiver, daqui a pouquinho eu falo com 4, tá bom? Agora, e se um átomo, galera, ele tiver 5 elétrons na camada de valência? Né? Vamos pegar um exemplo do nitrogênio, número atômico 7. Olha a distribuição. 1s2, 2s2, 2p3. Ó, 5 elétrons na camada de valência. Para obedecer a teoria do octeto, ele tem que ficar com 8. O que ele faz, então? Ele está com 5. Ele vai doar 5 ou receber 3? É mais fácil receber. Então, se ele tiver 5 elétrons na camada de valência, o que ele faz? Ele recebe 3 elétrons e a carga dele vai ser quanto? Menos 3. O importante agora é saber se ele tem que doar ou receber. Bom, se um átomo tiver 6 elétrons na camada de valência, 6 para ficar com 8 e obedecer o octeto, ele vai receber 2. Ok?
Quem recebe fica negativo. Então, por isso que a carga mais provável é -2. E se um átomo tem 7 elétrons na valência, para ficar com 8, o que é mais fácil? Ele receber 1. Então, ele recebe 1 elétron, carga -1. Gases nobres já tem 8 elétrons na valência, não quer doar nem receber, não tem carga, por isso que eles não formam moléculas. Ok? Então, o que eu quero frisar bem? Átomos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, geralmente são o quê? Metais. E tem tendência em doar elétrons. Átomos que tiverem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, para ficar com 8, eles têm uma tendência em receber. Característica dos ametais. Então, eles recebem elétrons, okay, numa ligação química. Beleza? Bom, com 4, galera, a gente vai estudar mais na química orgânica, né? Que é o caso do carbono. Mas ele pode, se ele tem 4 na camada de valência, ele pode doar esses 4 ou receber 4. Então, quem recebe 4, geralmente é o carbono, silício e germânio. Quem doa, né? 4 elétrons, estânio e chumbo. Como são metais de transição, eles podem doar 2 ou 4, tá? Aí depois, na nomenclatura de sais, a gente fala mais sobre as cargas aqui, tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos limpar essa telinha aqui. É importante saber se o elemento vai doar ou receber, ok? Bom, então agora, sabendo se o átomo tem que doar ou receber, a gente vai entrar na ligação iônica, chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. O nome mais popular mesmo é ligação iônica. Ok? Então, o nome... Tirar esse... O nome mais popular é ligação iônica. Gente, o próprio nome já fala. O que é uma ligação iônica? Ligação entre íons. Ou seja, ligação entre cátions e ânions. Ou seja, a ligação entre um íon positivo com um íon negativo. Ok? Bom, que é uma ligação iônica ocorre principalmente? Entre metal e ametal. Por quê? Metal doa, vira um cátion. Ametal recebe elétrons, vira um ânion. E assim todos têm que ficar estáveis obedecendo ao octeto. Então, a ligação iônica é a ligação de metal com ametal ou ligação de metal com hidrogênio. Por quê? Metal doa. O hidrogênio, gente, como ele tem número atômico 1, a distribuição dele é um S1. Para ele ficar com uma configuração igual a do hélio, ficar com 2 elétrons na valência, ele precisa receber mais um. Então, olha que interessante. O hidrogênio tem uma tendência em receber um elétron. Então, um doa, outro recebe. Essa é a principal informação. Tá? Ligação iônica, ligação entre metal com ametal ou metal com hidrogênio. Então, apareceu metal, ligação iônica. Ok? Bom, é importante dizer isso, não esqueçam. A ligação iônica, um elemento doa, o outro recebe. Então, há uma, olha lá, está escrito aqui, há uma transferência de elétrons, ok? Um doa, outro recebe. Vocês vão ver que na ligação covalente, os dois querem receber, então não tem transferência, tem compartilhamento. Aqui na ligação iônica, não, é uma transferência. Tudo bem? A ligação iônica é a ligação entre metal com ametal ou metal com hidrogênio, beleza? Vamos lá. Então, eu quero saber qual é o tipo de ligação entre o sódio. Vamos lá. Sódiozinho, cadê? Vamos mudar a cor aqui. Vamos pegar um verde. Sódio, número atômico 11 e o cloro. Quero saber o tipo de ligação. Antes, para saber o tipo de ligação, tudo certinho, galera? Você tem que saber a distribuição eletrônica, saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, se ele tem que doar ou receber para ficar estável com o outro. Então, olha a distribuição do sódio. A gente pode perceber que ele tem na terceira camada, que é a camada de valência, ele tem um elétron apenas na camada de valência. Então, espera um pouquinho. O que eu falei? Slide anterior. Todo átomo que tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, ele tem uma tendência em doar e ficar positivo. Então, como ele tem um elétron na camada de valência, ele vai doar esse elétron
E quando ele doa esse elétron, ele fica com 8 elétrons. Doando esse elétron, ele fica com 8 elétrons na camada anterior. Ok? Bom, e aí quando ele doa esse elétron, ele fica positivo. Então, o íon que ele forma é o Na+. Bom, cloro. Olha a distribuição eletrônica. 17. Vou pegar outra cor aqui. Distribuição eletrônica, né? A camada de valência é a terceira, ó, 3s2, 3p5. Essa é a camada de valência. Bom, quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? 7. Todo átomo que tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, o que ele faz? Ele recebe elétrons. Bom, como ele tem 7, para ficar com 8, ele recebe um só. Então, ele recebe um elétron. E aí, aqui vira 3p6. 6 mais 2, então ele recebendo um elétron, ele fica estável. Então, quando ele recebe elétron, ele fica negativo. Ele se transforma no ânion Cl-. Beleza? Bom, feita a distribuição eletrônica, vamos lá. Vou limpar tudo aqui. E vamos para o próximo slide. Bom, nos compostos iônicos, a gente tem dois tipos de fórmula. A primeira é chamada fórmula iônica. Tá? Essa fórmula iônica eu gosto de mostrar primeiro. Por quê? Você vai mostrar os íons. Acabou. Qual é a convenção? Primeiro o cátion, depois o ânion. Ok? Então, olha lá. Nós temos aqui, ó. Opa, deixa eu tirar esse negócio. Olha aqui embaixo agora. Pronto. Bom, isso aqui também. Ah, isso. Olha lá, galera. A gente tem o primeiro cátion, que nós já vimos, né? Que o Na virou Na+, e o Cl-. Ó, cargas, ó, mais 1 e menos 1, elas se anulam, e a fórmula iônica do composto é NaCl. Então, esse é o composto formado pelo átomo de sódio e o átomo de cloro, beleza? Se as cargas forem diferentes, que eu vou falar já já no próximo exemplo, aí você cruza, você escorrega, já já vou falar, tá bem? Bom, e a fórmula eletrônica, que é chamada fórmula de Lewis? A fórmula eletrônica é isso, é justamente isso. Olha, a gente vai mostrar o quê? Os elétrons. Todos, professor, o sódio tem 11, o cloro tem 17. Não, só os elétrons da camada de valência, porque são os elétrons da camada de valência que participam das ligações. Beleza? Então, olha lá, o sódio tinha um elétron na camada de valência, tá aqui. Desculpe. O cloro tinha 7, ó, 2, 4, 6, 7. E aí, o que você faz? O Na fez o quê? Ele tem 1. Todo átomo que tem 1, 2 ou 3, doa. Todo átomo que tem 5, 6 ou 7 na última camada, recebe. Então, o Na, olha lá, opa. Aqui. Então, o Na Então, o Na, galerinha, ele vai doar, a gente faz uma seta de quem doa para quem recebe. Então, ó, o Na doa, Cl recebe esse elétron. Beleza? Essa é a fórmula eletrônica. Ou você pode demonstrá-la dessa forma. Como o Na vai doar esse elétron, vai ficar positivo, ele vai ficar sem nenhum elétron nessa camada, mas na camada anterior ele ficou com 8. Ele fica Na+. O cloro, que tinha 7, recebeu mais 1, ficou com quantos? 8. Ao receber, ele fica negativo. Então, você tem o Na+, e o Cl-. Você pode representar desta forma também. Ok? Dúvidas? Vamos continuar então? Galera, o próximo exemplo, eu quero saber qual é o composto formado entre alumínio e enxofre. Olha lá, primeira coisa, distribuição eletrônica, alumínio, tá aqui os 13. Ó, terceira camada, o alumínio tem quantos? 3 elétrons na última camada. Vamos bater nessa tecla. Átomos que têm 1, 2 ou 3 na última camada, o que eles fazem? Eles doam elétrons, ou seja, eles são metais. Já vimos na aula anterior. Bom,
Se ele tem 3 elétrons, ele vai doar esses 3, assim ele fica com 8 elétrons na camada anterior, vai descer no octeto. Então, se ele tem 1, 2 ou 3, ele vai doar. Então, ele doa esses 3, quem doa fica positivo, vira um cátion. Então, quando ele doa, ele se transforma no íon Al mais 3. Aqui, beleza? Bom, e o enxofre? Número atômico 16, vamos lá? Número atômico 16. Ó, na última camada aqui que ele tem, 4 mais 2, 6. Todo átomo que tem 5, 6 ou 7, o que eles fazem? Eles recebem. Então, ele tem 6, para ficar com 8, ele precisa receber quantos? 2. Então, ele recebe 2 elétrons e fica estável com 8. Então, como ele tem 6, ele vai receber 2. Quem recebe fica negativo. Como ele recebe 2, a sua carga vai ser S menos 2. Vamos na fórmula iônica. Primeiro cátion, Al mais 3, certo? Depois o ânion, S menos 2. Ó, aqui, galera, o que nós temos? Cargas diferentes. Quando a gente tem cargas com números diferentes, a gente tem que cruzar, escorregar. Esse vem para cá. Cuidado, não é que o positivo fica negativo, o negativo fica positivo. Não é isso. A gente faz esse cruzamento, é só o número que escorrega. Porque a carga só existe em cima. Embaixo indica o número de átomos, e o número de átomos é sempre positivo. Eu jogo 2 para cá, o 3 para lá, fica Al2S3. Ok? A gente faz esse cruzamento, galera, porque a soma das cargas de uma molécula tem que ser 0. Né? Então, se você pegar ó, Al2S3, ó, o 3 veio daqui, mais 3. O 2 veio de lá, S menos 2. Por que a gente cruza? Porque a hora que a gente soma as cargas, a soma dá 0. Quer ver? Olha que legal. O Al vale mais 3. Eu tenho 2 átomos. 2 vezes mais 3, nós vamos ter um total de carga mais 6. O enxofre vale menos 2. Como eu tenho 3 átomos, 3 vezes menos 2, menos 6. Certo? E aí a soma total dá 0. Então, por isso que quando as cargas são diferentes, né, a gente escorrega. A gente cruza. Tudo bem, galera? Então, para formar uma molécula estável, né, vamos dizer assim, de alumínio e enxofre, né, nós vamos ter 2 átomos de alumínio ligados a 3 átomos de enxofre. Beleza? Valeu? Olha a fórmula eletrônica, né, dos elétrons da camada de valência. Olha que interessante. O alumínio possui 3 elétrons na valência. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. O enxofre tem 6 elétrons na valência. Ó. 2 mais 6. Mais 4. 6. Então, tá aqui o enxofre. Tem 6. Bom, o enxofre tem que receber 2. O alumínio doa mais 3. Então, olha o probleminha, galera. O alumínio, ó, o que ele fez aqui? Do um e do outro. O enxofre, galera, que tinha 6, como ele recebeu 2, ele já ficou estável com 8. Mas o alumínio doou só 2, ele tem que doar mais 1. Para ele doar mais 1, eu vou precisar de outro átomo de enxofre. Então, ele doa esse outro elétron para outro átomo de enxofre. Assim, o alumínio doou os 3, ele ficou estável. Porém, o enxofre tinha 6, ele recebeu mais 1 aqui e ficou só com 7. Ele tem que receber mais 1. Para ele receber mais 1, eu vou precisar de outro átomo de alumínio. Aí ele doa mais 1. Aí fica tudo aqui. O enxofre fica estável. Porém, o alumínio doou 1 só. Sobrou mais 2. Ele tem que doar mais 2. Para ele doar mais 2, eu tenho que ter outro átomo de enxofre. Aí ele doa mais 2. Agora deu certo. O alumínio doando os 3, o enxofre recebendo 2. Ó. Cada átomo de alumínio doando 3 elétrons. Cada átomo de enxofre, cada átomo de alumínio doando 3 elétrons. E cada átomo de enxofre recebendo 2 elétrons. Eu acho essa daqui mais complexa, galera. Eu acho mais fácil essa daqui, ó. Por quê?
o cátion vai doar, o ânion vai receber. Então, o cátion sempre na última camada, ele vai doar os elétrons da camada de valência. Então, nessa camada, ele vai ficar sem nenhum. Então, quando ele doa 3, a carga dele é mais 3. O enxofre tinha 6. Como ele recebeu 2, todos os átomos de enxofre nessa camada vão ficar com 8. Então, o do lado direito, que é o ânion, sempre vai ficar com 8 elétrons. Eu acho mais simples. E como ele recebe, cada átomo recebe 2 elétrons, a carga é menos 2. Aí depois você cruza. 2 e o 3 para cá. Ok? Valeu? Ó, mais um exemplo, galerinha. Alumínio e flúor. Alumínio, acabamos de ver, não vou falar de novo, né? A carga dele é mais 3. Bom, e o flúor? O flúor tem número atômico 9, a distribuição dele fica 2s2, 2p5. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Todo átomo tem 5, 6 ou 7. Recebe. Então, ele tem 7. Para ficar com 8, ele recebe 1 e ele forma o ânion F-1. Vamos lá na fórmula iônica, Al mais 3 com flúor menos 1. Cargas de números diferentes, escorrega, joga esse 3 para cá e 1 para cá. Gente, esse 1 que vem para cá é opcional, não precisa colocar. Então fica AlF3. Beleza? Fórmula eletrônica, galera, como ficaria? O Al, ó, 3 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7. O alumínio doa 1, o flúor fica estável. Só que o alumínio tem que doar mais 2. Então, para ele doar o segundo, eu preciso de outro átomo de flúor. Ele doa 1 para cá, o flúor tinha 7, recebeu mais 1, fica com 8. E o alumínio tem que doar mais 1, então eu preciso de outro átomo de flúor, que tem 7 elétrons, o alumínio doa, todos ficam estáveis. O que eu falei? O segredo? Opa, esqueci aqui do... Ó, alumínio mais 3, e o flúor ficou com 8, como cada flúor recebeu 1 elétron, o flúor tem carga menos 1. Cruza Al1, F3. Na verdade, essa fórmula eletrônica é a prova real da fórmula iônica. Se você já tem a fórmula iônica, você já sabe, ó, vai usar 1 átomo de alumínio e 3 de flúor para fazer essa fórmula. Beleza? Galera, só mais um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Olha que legal. Deixa eu apagar com a borracha aqui. Que legal, isso ficou fixo, não apaga. Tchuru, tchuru. Vamos lá, galera, preciso continuar aqui. Ah, não apaga, ficou fixo agora. Deve ser por causa da canetinha, mesa digitalizadora aqui. Galera, vamos lá. Só para terminar, eu queria fazer mais um exemplo com vocês aqui, ó. Cálcio, mais 2. O O, como tem 6 elétrons na camada de valência, o que o O faz? O O recebe. Como ele tem 6 elétrons, né, o número atômico do O é 8, fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Opa, 2, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. 2, 2s2, 2p4. Então, ele tem 6 elétrons na valência. Para ficar com 8, ele recebe 2, então a carga dele é menos 2. Ó, mais 2 com menos 2 sempre cancela. A fórmula seria CaO.
Não esqueçam disso, beleza? Valeu! Opa! Pronto. Galera, o seguinte, continuando nossa aulinha. Opa! Continuando nossa aulinha, algumas propriedades dos compostos iônicos, não esqueçam, tá? Bom, essa atração entre cátion e ânion é uma atração muito forte, chamada força eletrostática, tá? Então, o que acontece? Essa forte atração entre cátion e ânion, né, os átomos vão ficar, os íons vão ficar bem grudadinhos, formando o que nós chamamos de retículo cristalino. Tá? Na última característica aqui, ó, a gente chama de... Tá aqui, ó. Retículo cristalino. Vou pegar o vermelhinho, que o vermelho fica melhor. É o retículo cristalino. Ok? Então você vai ter um composto iônico, olha que interessante, você vai ter Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, formando esse retículo, né? E os átomos ficam muito próximos. Por isso que todo composto iônico, galera, eles são sólidos na temperatura ambiente. Por quê? Os átomos ficam bem grudadinhos. Qual é o estado físico onde os átomos estão mais próximos? Estado sólido. Beleza? Essa força de atração, os opostos se atraem. Então, essa força de atração é muito forte entre os íons. É fácil ou difícil separar? É muito difícil. Por isso que os compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição. Ok? Bom, vamos fazer uma recordação rápida agora. Vamos recordar? O que é um composto? O que é uma solução precisa para conduzir eletricidade? Um composto. Ou ter elétrons livres ou íons livres. Então, se você pegar os compostos iônicos nos estados sólidos, não tem movimentação de íons, eles estão muito grudadinhos. Então, os compostos iônicos no estado sólido são péssimos condutores, tá? Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Eu escrevi condizem aqui, mas só arrumar aí, beleza? Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, beleza? Ah, como que eu faço, professor, para separar esses íons? Tem duas formas. Ou você aquece alta temperatura. Então, vamos lá? Se você pegar, então, o NaCl sólido, ó, não conduz eletricidade. Porém, porque não tem íons livres. Porém, se você pegar o NaCl e fizer a fusão, aquecer, isso em casa você não vai conseguir, porque o ponto de fusão de composto iônico é muito alto, é muito difícil. Então, se você aquece em altas temperaturas, você consegue separar os íons. Na+, Cl-. Você vai ter Na+ líquido, Cl- líquido. Portanto, os compostos iônicos conduzem eletricidade quando? Quando são fundidos. Ou, uma forma bem mais fácil, você consegue em casa, em solução aquosa. Ó. A água separa esses íons de um composto iônico. Então, em água, você vai ter Na+ aquoso e Cl- aquoso. Então, os compostos iônicos conduzem eletricidade quando? Quando são fundidos ou em solução aquosa. Beleza? Isso aí. Vamos lá. Olha que interessante, ó. Água destilada não conduz. Conduz muito pouco, porque a quantidade de íons é muito pequenininha. Mas no caso dessa lâmpada aqui, que precisa de uma voltagem maior, não acendeu. Porque não tem íons livres. Né? Na verdade, tem muito pouco. Olha o NaCl sólido. Tá vendo? Não tem movimentação de íons. Não tem íons livres. Não conduz eletricidade. A lâmpada não acende. Já o sal de cozinha em solução aquosa, ó, separação dos íons, né? Um processo chamado de dissociação, tá? Você vai ter os íons livres, movimentação de íons livres, conduz a eletricidade e a lâmpada vai acender. Beleza? Tá aí, galera, esta é a ligação iônica, beleza? Um elemento doa, o outro recebe. Vamos lá? Agora nós vamos ver a ligação covalente, chamada de molecular ou homopolar. Preste atenção, a ligação iônica, um doa, o outro recebe. Ligação de metal com a metal.
Na ligação covalente, é uma ligação entre dois átomos que têm tendência em receber. Então, eu tenho que receber elétron, você também. Então, vamos fazer o quê? Vamos compartilhar. Então, o principal fator, a diferença da ligação iônica e covalente é essa. Na ligação iônica ocorre uma transferência. Um doa, o outro recebe. A ligação covalente não. A ligação covalente, os dois precisam receber. Então, ocorre um compartilhamento de elétrons. Quem é que tem tendência em receber elétrons? A metal. Então, a ligação covalente, como vocês podem observar no slide, é a ligação entre a metal com a metal. Ou a metal com hidrogênio. Lembra que eu já falei? O hidrogênio tem um elétron, ele tem a tendência de receber mais um, porque ele fica estável com dois, uma configuração igual ao L. Ou hidrogênio com hidrogênio. Então, memorizem. Metal com a metal, iônica. A metal com a metal, covalente. Beleza? Bom, como que a gente, galera... Opa! Como que a gente representa, né? Então, nos compostos moleculares aí, a gente tem três tipos de fórmula. A eletrônica, a fórmula E estrutural e a molecular. Não tem iônica, igual a fórmula iônica. Por quê? Porque não se trata de íons aqui. Bom, então vamos lá, ó. Eu coloquei coloquei algumas características para vocês, ó. Né? Se você observar aí, o hidrogênio. O hidrogênio, um elétron. O carbono tem 4 elétrons na valência, então ele vai receber mais 4 para ficar estável com 8. O nitrogênio tem 5 elétrons na valência, então ele vai querer receber 3. E o oxigênio tem 6, vai receber mais 2. Então eu coloquei a tendência de cada... Lembra que eu falei no começo da aula? Eu falei, ó, você tem que saber a tendência de cada elemento, se ele tem que doar ou se ele tem que receber. Ok? Ó, então o hidrogênio tem a tendência em receber um elétron. Carbono vai querer receber 4. Nitrogênio tem 5, né? Vai querer receber 3 para ficar com 8. Tudo tem que obedecer o octeto. E o oxigênio tem 6, a última camada ele vai querer receber 2. Feito isso, olha lá, eu dou a fórmula molecular para você, ó, Cl2. Então, 2 átomos de cloro, tá aqui. Na fórmula eletrônica, a gente coloca o quê? Os elétrons da camada de valência. Vamos lá? Coloquei, ó, o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Opa, o cloro é da família 7A, portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou o exercício te dá distribuição eletrônica, o cloro tem número atômico 17. Aí você vai, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ó. 7 elétrons na camada de valência, ok? Então, os dois têm 7. Pô, para ficar com 8, eles querem o quê? Receber 1. Então, se os dois querem receber, vamos compartilhar. Na ligação iônica, a gente faz a setinha de quem doa para quem recebe. Na ligação covalente, a gente faz essa voltinha para indicar o compartilhamento. Beleza? E cada parzinho de elétrons compartilhado, a gente representa por um tracinho. Então, essa é a fórmula estrutural plana. Cloro fazendo uma ligação simples. Beleza? Bom, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Eu quero fazer a fórmula eletrônica do O2. O O tem 6. Para ficar com 8, eles precisam receber 2. Então, vamos compartilhar. Vou fazer um por um. Eles têm 6. Compartilhou mais um 7. Olha o oxigênio com os elétrons azuis. Ele tem 6. Como ele está compartilhando mais um 7, mais um 8. Então, todos ficaram estáveis obedecendo ao octeto. Cada parzinho, ó, um parzinho de elétrons, uma ligação. Outro par de elétrons, outra ligação. Aqui a gente tem uma ligação covalente dupla. Ok? Bom, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu quero a fórmula, né, do N2. Se o N tem 5, para ficar com 8, eles precisam receber 3. Então, ele tem 5, ó, ele compartilha um 6, ele compartilha mais um 7, ele compartilha mais um 8. Esse daqui da direita tinha 5, como ele compartilhou mais 3, ambos ficaram estáveis com 8 elétrons. Então, cada par, um tracinho. Então, aqui a gente tem 3 tracinhos. Então, observa, ó, nós temos ligação covalente simples, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla. Okay? Agora eu quero a fórmula da água. Qual é a dica para a grande maioria?
2 Hs e um O. O elemento que está em menor quantidade, né, geralmente ele fica no meio. Então, eu coloquei o O e os elétrons na camada de valência. Ó, 6 Hs, 2 Hs, um de cada lado, cada H tem um elétron. O H, para ficar estável, precisa de 2. Então, ele compartilha um elétron com esse O, esse H compartilha outro elétron. Os Hs ficaram instáveis com 2. O O tinha 6, compartilhou mais um aqui, 7. Compartilhou mais um aqui, 8. Todos ficaram estáveis. Ó, um parzinho de elétrons, uma ligação. Outro par de elétrons, outra ligação. Olha a diferença. Aqui a gente tem uma, aqui, ó, no O2, a gente tem uma ligação covalente dupla. Aqui a gente tem 2 ligações covalentes simples. Não esqueça. Tá bem? Bom, próximo. Olha lá, galerinha. CO2. E aí? Bom, um carbono que está em menor quantidade fica no meio. O carbono tem 4 elétrons, ó. 1, 2, 3. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Pô, o oxigênio tem 6, para ficar com 8 precisa compartilhar 2. Então, olha lá. O O tem 6, ele compartilha mais um aqui, 7. Ele compartilha mais um, 8, ficou estável. O O tem 6, compartilha mais um aqui, 7. Compartilha mais um aqui, 8. O carbono tinha 1, 2, 3, 4. Como ele compartilhou mais um aqui, 5, mais um, 6, mais um, 7, mais um, 8. O carbono também ficou estável com 8. Então, 2 parzinhos, ó, 2 ligações. Mais 2 parzinhos. Então, aqui nós temos 2 ligações covalentes duplas. Ok? É assim que funciona a ligação covalente, bem mais simples. Tá bom? Agora, eu quero a fórmula molecular do NH3. Ó, um N, 3 Hs. O N tem 5, o H tem 1. Então, o H compartilha 1, fica estável com 2. Esse também, esse também. Olha que interessante. O N tinha 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhou mais um, 6. Compartilhou mais um, 7. Compartilhou mais um, 8. Todos estão estáveis. A gente faz os 3 compartilhamentos. 3 ligações covalentes simples. Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Ligação covalente ela é mais tranquila. Bom, galera. Os compostos moleculares, né, gente? Ele não dá para afirmar o estado físico, né? Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Um exemplo de sólido, a glicose, o açúcar. Líquida, água, etanol. Gasosa, oxigênio, gás carbônico, metano. Tá bem? Se você comparar, né, uma regra geral, tá? Sem exceções, uma regra geral. Se você comparar uma substância molecular com uma substância única, a substância molecular tem um ponto de fusão e ebulição bem mais baixo. Pensa no açúcar e o sal. O sal é composto único, alto ponto de fusão. Você não consegue derreter o sal de cozinha em casa. Açúcar, composto molecular, baixo ponto de fusão. Você consegue derreter o açúcar, né? Por exemplo, pipoca doce ou caramelo ou outra coisa. Tudo bem? Bom, galera, e isso é importante frisar para vocês aqui, ó. Opa! Que os compostos moleculares, eles não conduzem corrente elétrica. Ó, eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Tá? Nem estado sólido, líquido, nem solução aquosa. Ah, então, por exemplo, olha lá, o C6H12O6. Se pegar o C6H12O6, pegar ele sólido, não conduz eletricidade. Se você pegar o C6 e aquecer, vai ter o açúcar líquido. Líquido, ele não libera íons, não conduz corrente elétrica, tá? Ah, e se eu pegar ele e colocar em água, você vai ter a glicose aquosa, não libera íons. Então, os compostos covalentes, né, no caso formados só por ametais, não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico e nem solução aquosa, beleza? Exceto ácidos e amônia. Por quê? Se você pegar um ácido, é um composto molecular, ele sólido não conduz, ele líquido não conduz,
Ele gasoso também não conduz. Porém, olha, é um composto molecular, mas em água, vocês sabem que ele ionizam, né? Os ácidos ionizam. Então, em água, ele vai liberar os íons, né? O principal aqui, o H+. Então, os compostos moleculares não conduzem eletricidade em nenhum estado físico, nem solução aquosa, com exceção dos ácidos e amônia, que em água liberam íons. Tudo bem? E, portanto, conduzem corrente elétrica, beleza? Abraço, espero que vocês... deixa eu limpar aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, galera. Tá? Espero ter os ajudado aí. Forte abraço. Fiquem com Deus.